Aqui ele começa falando a santidade cristã oposta à dissolução. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos do entendimento, alheios da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis e entregaram à dissolução para a avidez, cometeram toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que, de fato, presta atenção, irmãos, que ele fala, de fato, o tendes ouvido e neles fostes instruídos segundo a sua verdade, Jesus. No sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em sua justiça e sua retidão procedentes da verdade. Amém. E quando eu li essa palavra aqui, antes de me fazer o meu resumo, né, eu falei, o que eu vou falar, né? Eu até pensei na quarta-feira, né, de uma palavra que eu estava querendo falar, mas aí eu mudei. E essa palavra veio muito no meu coração do meu velho homem, né? O que às vezes ainda quer deixar... Irmão, pode sentar. Desculpa. O que ainda, às vezes, o velho homem quer... Que atitude ainda que eu tenho do meu velho homem, né? Eu lendo essa palavra, eu vi lá um monte de palavra diferente que eu não vi, avidez, dissolução, não, mas o que é isso, né? E eu fui vendo onde ele diz lá, portanto digo, né, que o Senhor testifica e jamais andeis como também andando os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aí eu falei, vou pesquisar um pouco, né, vaidade. Aí eu fui ver a palavra, o que vem, vazio. Falei, uma palavra forte, né? Aí eu pesquisei mais um pouco, significa vaidade, aparência ilusória. E isso foi de um jeito no meu coração que eu vi que nessa palavra, não é simplesmente uma palavra vaidade. Também tem outra, em outras traduções, futilidade, que diz sem valor, algo pequeno, insignificância. Então, aqui no começo o Senhor já fala assim, que a gente não ande com nossos pensamentos na nossa vaidade, porque isso é pequeno, isso é vazio, né? Isso é de uma forma que não vai nos agregar em nada, certo? E algo que achei interessante também lá no 18, onde ele continua, obscurecido do entendimento, alheios da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Quantas vezes a gente aqui a gente está pela nossa própria ignorância, às vezes a gente acha que a gente é bom, né? E quando a gente menos se espera, a gente nem percebe disso, que o nosso coração está duro para as coisas do Senhor, né? E isso, ultimamente, de um tempo para cá, eu vi que eu estava sentindo bastante isso. A dureza do meu coração de eu achar que... Não de achar que o Senhor não era suficiente na minha vida, mas só que eu estava conformado com aquilo que estava acontecendo na minha vida, né? Que aquilo que vem é algo normal, né? Está acontecendo isso, e eu não parava para ver, não me examinava, né? E não pedia para o Senhor sondar o meu coração daquilo que eu estava sentindo, né? E ele continua lá no 19. Os quais, tendo tornado insensíveis e entregaram a dissolução para com avidez, cometeram de toda sorte de impureza. Nesse versículo eu fiquei bem intrigado com a palavra avidez. Eu não fazia ideia do que significava, e eu fui atrás. E lá ele fala assim, né? Avidez significa desejo inflamado, algo intenso, né? Então ele fala lá que, que os gentios naquela época, eles tinham um desejo inflamado pela impureza, pelo pecado, né? Eles tinham um intenso desejo, né, de ter o pecado. E isso eu vi que, querendo ou não, antes da gente conhecer a Cristo, a gente percebe que tudo isso é realmente verdade. É um desejo inflamado que a gente não conhece a palavra de Deus, que a gente não sabe da palavra. Às vezes a gente ouve, mas só que vira, né, tapa os nossos ouvidos. E isso, querendo ou não, traz maldição para a nossa vida. Porque a gente virando o nosso rosto para a palavra de Deus,
né? A gente virando para aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, às vezes aquele desejo, aquela avidez de querer vir na nossa vida do velho homem, trazendo as coisas que antes a gente fazia. Então isso, querendo ou não, faz mal para a nossa vida, né? Mas só que lá no 20, né, é onde ele diz a verdade. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim, não foi dessa forma, não foi desse desejo de querer viver por mundo, né? Ele foi que, se é que de fato, e algo muito interessante que eu achei também, essa palavra de fato. Você de fato está ouvindo a palavra de Deus? Você de fato está querendo buscar a Deus cada dia mais? Né? Você de fato está buscando o verdadeiro Jesus? Né? Você de fato está ouvindo a voz dele? Né? Então, esses são questionamentos que na minha vida eu estava tendo, que será que realmente de fato eu estava ouvindo o Senhor? Né? Será que de fato um sonho que eu estava querendo viver não era o mesmo sonho que o Senhor queria para mim? Né? E nesse versículo foi o que me pegou bastante, né? Será que de fato eu estava com o coração disposto para o Senhor? Né? E onde ele continua: tendes ouvidos e neles foste instruídos segundo a sua verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Outra palavra que eu fui atrás, despojeis. Eu falei, o que significa? E eu vi que é deixar de possuir aquela vontade, aquele desejo inflamado de viver para o mundo, né? Daquilo que que o velho homem que havia na minha vida queria se transformar. Amém? E isso de despojar, deixar de possuir, é algo muito, muito sério. Vamos dizer assim, um tempo atrás, quando era meus 16, 15 anos, era o mais raquítico do que eu já sou hoje, né, mais magrinho. E assim, eu ia comprar uma camisa, eu ia na loja, a camisa era P, eu falava, gostei, levava para casa. Chegava em casa, às vezes não negociava, colocava, parecia um lençol em mim. Parecia um lençol, o que eu fazia? Eu pegava aquela camisa, trocava, eu não queria mais. Mas só que eu pergunto para vocês, o problema estava na camisa? Não estava na camisa. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que engordar, eu tinha que mudar. Né? Então, às vezes, é dessa forma que o Senhor quer. Não é eu ficar trocando de camisa, não é eu querer ficar negociando, né, negociando com o meu velho homem. O Senhor, Ele quer realmente mudar a minha forma. Amém? E isso, querendo ou não, gera um conflito com a gente mesmo. Né? Você vai ter que ter um conflito com você mesmo. Né? Você tem que se desligar da sua própria natureza. Você tem que deixar de ser o velho Mateus, aquilo que eu praticava não pratico, aquilo que eu falava não falava mais. Irmãos, uma coisa que eu, antes de entrar para a igreja, que eu tinha bastante, era com palavrão. E era palavrão assim, não, às vezes de gírias, né? De gírias que falava uma coisa assim que saía. E eu tinha uma dificuldade imensa com isso, e quando eu comecei na igreja, eu comecei a trocar as palavras. De falar aquela coisa, eu falar, o Filho de Deus, né? E isso, querendo ou não, eu fui causando esse hábito, mas foi difícil para mim. Foi difícil para mim porque o que eu era acostumado, as coisas do velho Mateus era acostumado, eu fazia isso, para mim era natural, né? Mas só que eu tive que ter um conflito, tive que me policiar, né? Essa palavra policiar eu gosto bastante também, porque eu tenho problema às vezes de andar na ponta do pé, e o médico sempre fala que eu tinha que me policiar para andar com o pé firmado no chão. Mas são essas coisas que a gente vai ter. E outra coisa também, a gente tem que negar a si mesmo. Eu tenho que negar a mim mesmo daquilo que eu fazia, né? E eu queria abrir com vocês lá em Marcos 8:34, onde ele diz sobre isso. Então, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse: se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, não há outra forma de você
eu vou conseguir. Se eu fosse por mim mesmo, eu não ia. Se o Espírito Santo não habitasse em mim, eu não tivesse essa atitude de trocar as palavras, se eu não tivesse essa atitude de querer mudar a minha vida, eu não teria parado de falar palavrão, né? E isso realmente não é só a palavra, não é só o palavrão, é as atitudes. Aquilo que eu mentia, não minto mais, né? Aquilo que eu fazia de enganação, eu não engano mais. O que roubava, eu não roubo mais. Então, isso é você negar a si mesmo. Isso é você se desligar da sua própria natureza, querendo ou não. E ele continua lá no 24, no versículo 24. Perdão, no 22, né? Vos despojei do velho homem que corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renovei do espírito do vosso entendimento, e vos revistai do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E eu vi que eu falei, o que eu posso usar de exemplo desse revestir do espírito do vosso entendimento? Revistai do novo homem. Não sei se você conhece, todo mundo conhece ali a 15 de março, né? 15 de novembro, perdão. 15 de março está lá em São Paulo, estou viajando. Mas ali na 15 de novembro, você vê ali a Real Mate, que pegou fogo lá, mas ali aquela frente bonita, com espelho, com toda laranjada, a Desmate toda verde. Mas, irmãos, aí eu fui pesquisar um pouquinho mais na minha área, que aqui dali se chama ACM, né? Que é um material de alumínio, onde eles faz da forma que você quiser, você faz a frente mais bonita que quiser. Mas se você tirar tudo aqui dali, é dessa forma assim, ó, reto, não há nada. Então ali você pode trocar, ali você pode mudar da sua forma. Se eu quero fazer uma frente, quero fazer uma fachada com uma bola no meio, laranjada com espelho, você pode fazer da forma que quiser. Mas só que o Senhor não quer que você fique trocando dessa forma. Ele quer que você se revista do novo homem. Ele quer que você mude a sua estrutura de certa forma. Ele não quer que você seja algo pálido, algo reto. Ele quer que ele mude as suas estruturas. Amém? E, querendo ou não, um encontro com Cristo não é uma reforma de fachada. O encontro realmente com Cristo é mudança de vida, é mudança de você ter aquilo que eu praticava, eu deixo nos pés da cruz, e realmente o que o Senhor tem para a minha vida, eu entendo que Ele não quer que eu fique mudando de alguma forma. Eu não quero ser uma borboleta que só pega e sai da casca do casulo. Não, eu quero realmente mudar a minha vida. Amém? E só o Senhor pode te dar um novo coração. Não há outra forma que o Senhor possa te revestir. Não é como você chegar a fazer uma reforma em algo que as paredes estão todas feias, as paredes estão todas quebradas, eu só vou jogar uma argamassa e está tudo certo. Querendo ou não, ali vai estar bonito por fora, mas por dentro, se você for furar, você não vai conseguir colocar um parafuso. O que eu tive lá na minha casa, os blocos já são bem antigos, e eu queria colocar uma mesa para o meu computador, e onde eu peguei, eu coloquei 4 furos, mão francesa, foi montando o computador, passou 5 horas, começou a cair. Falei, mas o que está acontecendo, né? E às vezes eu tenho meio sangue gaúcho de se estressar rápido, né? E da mesma forma que estava ali pregado, já arranquei tudo na mão, já passei raiva. Aí eu falei, não, fui lá, comprei uma bucha maior, coloquei. Passou 2 dias, começou a cair de novo. E aquilo já me foi dando uma raiva, né? E eu já fui para a ignorância que eu comprei um trem de ferro, falei assim, vai quebrar a parede, mas esse trem não vai cair daqui. E acabou que eu tive que comprar uns pezinhos para ele não cair, porque estava caindo de novo, né? E então, é dessa forma porque o quê? Eu pintei a parede está bonita, está cinza, está diferente, mas só que por dentro o buraco está desse tamanho, mas só que é só areia, né? Então, é tão velho, é tão ultrapassado, que ali não tem mais, você não tem mais estrutura para segurar, ali ele não consegue mais segurar
uma bucha, ele não consegue segurar mais nada que você colocar. Então, o que teria que mudar ali? Você teria que mudar a sua estrutura, você teria que mudar a sua parede, não adianta pintar, não adianta passar argamassa, não adianta chumbar, não adianta fazer nada, você tem que mudar a sua parede. Então, é dessa forma que o Senhor não quer que você venha aqui, coloque uma máscara de adorador e saia depois e tire a máscara e fique na rua. Não, Ele quer que você venha aqui, mude a sua estrutura, da mesma forma que você é aqui dentro, você tem que ser lá fora. Então, a palavra do Senhor, Ele não fala que você tem que vir aqui e falar de Jesus aqui dentro da igreja. A palavra do Senhor você tem que falar para os outros, né? Para os cativos, aqueles que não ouviram de ti. Então, eu tenho uma pergunta, né? O que tem feito você querer voltar para o velho homem, né? O que você tem feito para mudar isso, né? O que às vezes o seu velho homem tem vindo na sua vida? O que você tem feito para evitar isso? Porque eu estou sendo hipócrita se eu falar para vocês que eu sou perfeito. Não, de forma nenhuma, né? Às vezes eu fico irritado, sim, me iro, e isso, na palavra do Senhor, é algo que a gente vai mudando a dia a dia. A gente não é perfeito, né? Então, eu queria que, né, vocês levantassem, né, para a gente fazer uma oração. Que me descreva em perfeição.
da Tua presença, Pai, nós pedimos o Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Eu lhe peço, Pai, que a Tua presença, Pai, possa estar aqui hoje, Pai, em nome de Jesus, na nossa vida, que nós não possamos, Pai, em nome de Jesus, chegar aqui, Pai, fazer um culto de fachada, Pai, chegar aqui em nome de Jesus, Pai, com uma máscara, Pai, mas em nome de Jesus, Pai, com uma nova criatura em Ti, Pai, com uma estrutura, Pai, bem definida em Ti, Pai. Então eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós confessamos a Ti, Pai, aquilo que nos tem atrapalhado, Pai, aquilo que nos tem feito, Pai, em nome de Jesus, querer desistir, Pai, mas em nome de Jesus, Pai, o Senhor é forte, Pai, o Senhor é um Deus forte, Pai, que em nome de Jesus, buscando a Ti, Pai, entregando a nossa vida em Ti, Pai, eu lhe peço, Pai, que em nome de Jesus, Pai, haja, Pai, da forma, Pai, mais surpreendente que o Senhor é, Pai, porque só o Senhor é um Deus, Pai, em nome de Jesus, onipresente, Pai, um Deus onipotente, Pai, em nome de Jesus, é um Deus onisciente, Pai. Então, em nome de Jesus, haja da melhor forma possível, Pai, porque nós cremos em Ti, temos temor a Ti, Pai. É assim eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, Pai.